Fala pessoal, essa é mais uma aula aí da série de espelhos planos. Hoje a gente vai estar discutindo um pouco depois daquela formação de imagem, a gente vai voltar um pouco na questão da formação de imagem, discutir o que seria imagem virtual, a gente só citou no outro vídeo, hoje a gente vai falar certinho o que seria imagem virtual e também vamos falar de campo visual. O próximo vídeo da série a gente vai falar de translação de espelho, translação de objeto e associação de espelhos aí, beleza? Enfim, então tá ali, vamos continuar aí com espelhos planos. Só para relembrar um pouquinho, a gente precisa olhar para as leis da reflexão. Isso aqui, lembra que eu falei? Você não pode esquecer essas duas leis aqui. Enquanto a gente estiver falando de reflexão, seja em espelhos planos ou em espelhos esféricos, que a gente vai ver mais à frente, você tem que lembrar disso aqui, ó. A primeira era a seguinte: o raio incidente pertence ao mesmo plano do raio refletido. O que significa isso, cara? Se você tem um raio incidente sobre o plano XY, ele vai refletir pelo mesmo plano XY. Ele não pode se refletir, por exemplo, num plano XZ, certo? Se ele veio pelo XY, ele sai pelo próprio XY. O segundo o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. O que isso aqui quer dizer? Enfim, vamos demonstrar. Tenho aqui um espelho, beleza? E nesse espelho eu vou ter um raio incidente. O raio de luz está chegando aqui. Se chega um raio de luz no espelho, a gente sabe que ele vai ser refletido. Mas como? Presta atenção. Que a gente teria o nosso raio refletido. Mas a gente viu que tem uma determinada angulação aqui. E para determinar a angulação de incidência, a gente traça um eixo normal ao espelho. Lembrando que eixo normal é o eixo que faz 90 graus com o espelho, tudo bem? Então está aqui o nosso raio incidente e aqui o nosso eixo normal. O ângulo de incidência, o θ de incidência, vai ser exatamente o ângulo entre o raio e a normal. Muita atenção, é o ângulo entre o raio luminoso e a normal, não é o ângulo entre o espelho e o raio. Nunca se confundam com isso, ok? Anota aí, é o ângulo formado entre o raio luminoso e a normal, o meu raio incidente. Desculpa, meu ângulo incidente. E o meu ângulo de reflexão é exatamente o ângulo formado entre o raio refletido e a normal. Só que aqui ele diz o seguinte, ó, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Logo, a gente assume que θi é igual a θr. Beleza? Essas duas leis aqui você não pode esquecer de jeito nenhum. Elas que vão reger todo o nosso estudo de óptica. Enfim, agora vamos falar um pouco a respeito da formação da imagem. Vamos olhar aqui para algumas características da formação da imagem. Primeiro, a gente tem essa característica aqui, ó, imagens em espelhos planos são sempre direitas. O que isso significa? Quando a gente estudou lá câmara escura, se eu tivesse, por exemplo, uma seta desse tipo aqui, certo? Se você tivesse uma seta desse tipo, a imagem seria formada assim na câmara escura. Lembra que ela era invertida? Porém, em se tratando de espelhos, a gente vai ter que a imagem ela é direita, ela vai ter sempre o mesmo sentido do objeto. Então, se ele era o meu objeto, isso aqui seria a minha imagem, tudo bem? Enfim, então imagens em espelhos planos são sempre direitas, ou seja, elas têm a mesma orientação do objeto. Elas não vão ficar de ponta cabeça, é isso que ele está te dizendo. Aqui a gente tem as relações de simetria. A imagem é simétrica em relação ao objeto, ou seja, a imagem tem a mesma distância do espelho que o objeto e a imagem tem sempre o mesmo tamanho que o objeto. Vamos olhar isso aqui no experimento agora, tudo bem? Bom, esse aqui é o experimento do professor Alex Amorim, na verdade. O link tá aí, certo, galera? Na parte de baixo do vídeo. Eu só tirei o áudio para eu mesmo poder falar com vocês, certo? Enfim, aqui você tem uma lata que vai ser o nosso objeto, certo? E ela está posicionada de frente a um espelho plano, que tem a parte refletora e aqui atrás a face opaca, tudo bem? Que é o lado que não é reflexivo. Essa lata aqui, ela foi colocada a uma distância de 30 centímetros daqui do espelho, tudo bem? E aqui atrás a gente tem uma outra lata
que vai estar representando a imagem que foi colocada a 30 centímetros atrás do espelho. Tudo bem? Dá uma pausa aqui rapidinho. Entenda o seguinte, a lata que foi colocada aqui atrás, ela não é a imagem do objeto, certo? É outro objeto, é outra lata que tem as mesmas características, o mesmo tamanho, as duas estão pintadas de preto, só que a gente vai observar que quando a gente bota uma das latas em frente ao espelho, ela fica semelhante, a imagem produzida naquele espelho fica semelhante à lata que está lá atrás, dessa forma aqui, ó. Daí, olha lá, a gente tem uma imagem, ó, aqui agora só o espelho, ali atrás só a imagem sendo refletida no espelho, e ele sobe um pouco e você observa uma perfeita simetria, ó. Aqui essa parte seria a lata, seria a imagem dessa lata aqui no espelho, e essa partezinha aqui em cima, ó, acima do espelho, dessa linhazinha, é a lata que está lá atrás. Então com isso aqui a gente observa, ó, que a imagem é como se tivesse lá onde aquela lata está. A imagem está se formando atrás do espelho e a mesma distância da lata que está aqui na frente, ó. Vamos observar de lado, ela é simétrica, tá vendo? Bom, tendo olhado o experimento, fica claro, né, que a imagem, certo? Ela vai se formar a mesma distância do espelho que o objeto, e a imagem tem sempre o mesmo tamanho que esse objeto. A terceira e última característica que a gente tem que ressaltar é a do enantiomorfismo. Enantiomorfismo vem do grego e significa formas opostas. A imagem formada no espelho plano vai ter sempre forma oposta. Como assim? Imagina que eu tenho aqui uma letra F, certo? E eu coloco um espelho na frente dessa letra F. O reflexo dela seria desse tipo, ó. Então, ela tem a forma oposta. Ela não é invertida, ela é direita, você está vendo, ela não está de ponta cabeça, mas o formato é oposto. E uma coisa importante, ó, a imagem tem a mesma distância do espelho que o objeto. Então, ó, se essa distância aqui fosse x, a distância aqui embaixo também seria x. Só para a gente relembrar isso aí mais um pouco. Então, essas aqui são as características da formação de imagem em espelho plano. A gente vai discutir um pouco agora qual seria a ideia de imagem virtual e imagem real, que a gente só citou no primeiro vídeo a respeito de formação. Vamos pensar no seguinte. Eu tenho ali um espelho, tudo bem, e um objeto que está localizado na região fora desse espelho. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que não é necessário o objeto estar exatamente sobre o espelho para produzir uma imagem, porque um raio de luz pode sair daqui, bater no espelho e refletir no olho de alguém. Então esse alguém conseguiria enxergar esse objeto. A gente vai falar disso melhor já já em campo visual, mas observe bem. Para isso aqui, para continuar, então a gente só faz um prolongamento do espelho aqui, só para dizer que se esse espelho continuasse, ele estaria aqui, certo? Ele estaria aqui embaixo. A imagem se forma à mesma distância do espelho que o objeto estava. Um erro muito comum é você pegar e fazer a distância seguinte. Ah, tá, ele está a essa distância aqui do espelho, então a imagem vai se formar aqui. Não, gente, o que acontece? O espelho está nessa reta aqui, não é? Então a minha imagem ela vai se formar a mesma distância que o objeto está dessa reta, certo? A gente tem que traçar um chamado eixo de simetria. Esse eixo escuro aqui, eu vou até dar nome para ele, a gente vai chamar de eixo de simetria. Tudo bem? O eixo de simetria, ele tem que estar passando pelo objeto e pela imagem, certo? Ele faz 90 graus com o plano do espelho, tá vendo aqui, ó, esse aqui é o plano do espelho, e o eixo de simetria faz 90 graus com ele, e passa tanto pelo objeto quanto pela imagem. Isso tem que acontecer, tudo bem? Então, a imagem se forma à mesma distância do plano do espelho. Ó, o espelho estava aqui, e a imagem se formou aqui, certo? A uma distância. Se essa distância aqui for x, essa distância aqui embaixo também será x. Enfim, mas vamos discutir agora o que seria uma imagem virtual se formando. Em primeiro lugar, se essa imagem está sendo refletida, significa que um raio incidiu sobre o espelho, certo? E foi refletido. Então está ali o nosso primeiro raio incidente e o nosso primeiro raio refletido, certo? Raio incidente, raio refletido. Se eu tivesse um outro raio de luz saindo desse objeto e batendo em outro lugar do espelho, pode acontecer. Então a gente tem aqui, ó, um raio incidente que sai do objeto e bate no espelho. Só que ele se reflete com a mesma angulação, lembra? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, então ele se refletiria mais ou menos assim. Agora eu te pergunto o seguinte, como é que essa imagem está formada aqui embaixo se os raios de luz estão sendo refletidos para lá? A ideia
é que se um observador estivesse nessa região aqui e olhasse para o espelho, ele veria a imagem aqui embaixo, tudo bem? Então, o que acontece? A gente vai dizer que essa imagem é virtual porque, em primeiro lugar, ela está se formando atrás do espelho e, segundo, ela não se forma pelos raios refletidos, ela vai se formar num prolongamento dos raios. Ó. Já que ela está se formando aqui atrás do espelho, a ideia é a seguinte, ó, se eu tivesse um observador nessa pontinha aqui e ele olhasse direto para cá, ele veria essa imagem, tudo bem? Porque o raio de luz está chegando aqui, mas a gente sabe que o objeto está aqui, ó, certo? Então, a ideia da imagem ser virtual é exatamente essa, ela não está se formando onde os raios de luz de fato estão, ela está se formando onde eles aparentam estar, de onde eles aparentam sair. A gente sabe que o raio de luz sai daqui, bate no espelho e reflete, mas para um observador que estivesse aqui, iria aparentar que os raios de luz estavam saindo desse ponto. Por isso, a gente chama de imagem virtual, porque ela só dá a impressão de estar aqui, de fato ela não está. Então, o que a gente sabe? Ó? Essa imagem aqui embaixo é a imagem virtual, eu posso chamar assim. Imagem virtual, então, ela é formada nos prolongamentos dos raios refletidos e atrás do espelho. E uma nota muito importante, eu vou até destacar isso aqui, ó. Ela não pode ser projetada, certo? Ela não pode ser projetada. Uma imagem virtual não pode ser projetada. E imagem real seria o inverso, ela seria uma imagem formada nos raios de luz. Aqui você viu que os prolongamentos convergem para um único ponto, né? Os meus raios de luz de fato divergem, então eles não estariam formando uma imagem. Porém, há casos em que os raios de luz vão convergir. A gente vai estudar isso melhor em lentes. Quando a gente coloca uma lente convergente, a gente vai ter raios de luz convergendo por um único ponto. E aí a gente consegue formar uma imagem real, certo? Então a imagem real ela é formada pelos próprios raios de luz e o diferencial principal dela, ela pode ser projetada, tudo bem? Então, uma imagem real pode ser projetada. Exemplo, eu coloquei o retroprojetor. O retroprojetor ele vai ter um objeto virtual e uma imagem real. Sendo assim, ele é projetado. Nota importante desse caso aqui também. Ó. Se a sua imagem é virtual, o seu objeto é real. E se a sua imagem é real, o objeto é virtual. Beleza, galera? Valeu! Segunda parte vem logo aí, tá?